Eu sou o engenheiro Carlos Silva e trago-vos mais um capítulo de matemática interessante. Desta vez vamos falar um bocadinho sobre juros. A minha área é a engenharia civil, mas quando frequentei a cadeira de contabilidade propus este problema ao meu professor. O Sr. Malaquias decidiu emprestar 20 mil euros a um amigo pelo período de 3 anos, num regime de juros simples, a uma determinada taxa anual I. Para o poder fazer, teve de pedir, um ano depois, 25 mil euros emprestados ao banco, por 2 anos. Para tal, teve de sujeitar à mesma taxa de juros I, mas desta vez em regime composto. Pergunta A. Se o Sr. Malaquias tivesse podido escolher a taxa I que mais o favorecesse, qual seria o valor da taxa? Pergunta B. Para essa taxa ideal, qual seria o lucro obtido pelo Sr. Malaquias? Ora bem, vamos ler o problema com atenção. O Sr. Malaquias emprestou 20 mil euros a um amigo, por 3 anos, num regime de juros simples. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, os juros simples significa que os juros decorridos do primeiro ano não são contabilizados no segundo. E os juros decorridos no primeiro e no segundo ano não são contabilizados no terceiro. Para o poder fazer, teve de pedir um ano depois 25 mil euros emprestados ao banco, por 2 anos. Para tal, teve de sujeitar à mesma taxa de juros, mas em regime composto. O que é o regime composto? O regime composto significa que aquilo que a pessoa fica a dever de juros também acumula juros. Ou seja, se eu pedir 1000 e ao fim do ano estou a dever 1000 e tenho que pagar 100 de juros, então eu no segundo ano vou pagar juros sobre 1100, que são os 1000 que eu pedi, mais os 100 que entretanto já venceram no primeiro ano. Vamos resolver o problema. Seja L o lucro que o Sr. Malaquias obteve com o negócio, ou seja, a diferença entre o que ganhou com o empréstimo que concedeu e o que teve de pagar de juros ao banco. Ora, o que ele ganhou de juros com o empréstimo que concedeu foi 20 mil vezes 3i. Porquê? 3i, 3 vezes a taxa de juros, porque o empréstimo foi por 3 anos. O que teve de pagar de juros ao banco foi 25 mil vezes 1 mais i ao quadrado, menos 25 mil. De onde é que surge esta expressão? Bem, os 25 mil foi o que ele pediu. Por que é que aparece 1 mais i ao quadrado? Bem, este quadrado surge do facto de o empréstimo ter decorrido por 2 anos. Então, como os juros estão a acumular juros sobre juro, aqui aparece 2. Se fossem 3 anos, aqui ia aparecer ao cubo. Porque é juro vezes juro, se fosse 3 anos, vezes juro novamente. E porquê é que surge este menos 25 mil? Bem, porque eu só estou a calcular os juros. Então eu, depois de calcular os juros sobre o dinheiro que pedi emprestado, retiro-lhe o que pedi emprestado. Eu só quero saber os juros. Ora, depois de simplificar esta expressão, vai surgir, eu meto aqui 25 mil em evidência, e a expressão fica simplificada para 25 mil vezes 1 mais i ao quadrado menos 1. Então, o lucro é a diferença entre isto e isto. Eu vou escrever aqui L igual a 20 mil vezes 3i menos 25 mil vezes 1 mais i quadrado menos 1. Mas isto ainda pode ser mais simplificado. Se desenvolvermos o caso notável da segunda parcela, chegamos à expressão simplificada L igual a 60 mil i menos 25 mil i quadrado mais 2i. Portanto, esta função é uma função de i. O lucro em função de i funciona da seguinte maneira. O lucro é igual a 60 mil vezes a taxa que o Sr. Malaquias podia escolher, menos 25 mil vezes a taxa ao quadrado, mais o dobro da taxa. E agora, como é que nós vamos descobrir qual é a taxa que melhor satisfaria o Sr. Malaquias? Bem, vamos recorrer a uma artimanha matemática que se aprende no 11º ano, que se chama derivação. As derivadas é um artifício matemático que mede a inclinação
de uma função em qualquer ponto do seu gráfico, ou seja, mede o crescimento da função. Então, se nós conseguirmos achar a derivada desta função, nós ficamos a saber em qualquer ponto i quanto é que mede a inclinação da tangente ao gráfico nesse ponto. Já vamos ver para que é que nos irá servir. Ora, derivar isto é muito fácil, porque existem regras de derivação. Derivando o lucro L em ordem à variável independente i, temos que a derivada é igual a 60.000 menos 25.000 2i mais 2. Tudo isto porque a derivada de i ao quadrado é 2i e a derivada de 2i é 2. E a derivada de qualquer constante vezes i é a própria constante. Sendo assim, obtemos que a derivada é igual a 60.000 menos 50.000i menos 50.000. Ora, nós podemos simplificar este 60.000 com este menos 50.000 e ficamos então a saber que a derivada do lucro é igual a 10.000 menos 50.000i. E agora, o que fazemos com esta derivada? Ok, eu disse há pouco que a derivada mede a inclinação da tangente ao gráfico em qualquer ponto. Então, se eu quiser saber um máximo ou um mínimo dessa função, basta eliminar descobrir onde é que a derivada é nula, porque a derivada nula significa que a função não está a aumentar, nem está a diminuir, ou seja, tem uma tangente horizontal. Nesse caso, vamos igualar a derivada a zero e descobrir qual é a taxa i que anula a derivada. Igualando a derivada a zero, para encontrar um extremo da função L de i, temos que dl de i igual a zero, significa que 10.000 menos 50.000 igual a zero, o que diz-nos que temos uma taxa i de 0,2, ou seja, 20%. E agora vocês poderão dizer, mas como é que nós sabemos que este extremo realmente corresponde a um máximo da função e não a um mínimo? Bem, teremos que ir confirmar. Vamos confirmar se 20% é um máximo da função e não um mínimo. Para tal, calculamos a segunda derivada de L. Basta derivar a primeira derivada. O que acontece? A segunda derivada de L tem sempre um valor negativo, vale menos 50.000, e nem sequer depende de i. Então, este sinal negativo da segunda derivada diz-nos, para quem estudou matemática, que o gráfico de L tem uma concavidade virada para baixo. Logo, se a concavidade do gráfico é virada para baixo, 20% é um máximo de L, tal como nós tínhamos previsto. Podemos construir uma tabela para L em valores próximos do 20%, para verificar se realmente este valor maximiza a função. E vejam, por exemplo, aqui à volta de 10, 12, 15, 17, o que acontece ao lucro? Conforme nos aproximamos de 20%, o lucro vai aumentando. Quando temos 20%, o lucro é 1.000 euros. Mas depois, se aumentarmos a taxa de juros, o lucro já começa a diminuir. Lembrem-se que a taxa de juros vai ter influência naquilo que vamos ter que pagar ao banco, não só no que vamos cobrar ao nosso amigo. Logo, existe um equilíbrio delicado entre as duas coisas. E como podem confirmar nesta tabela, 20% é realmente o valor que maximiza o lucro do Sr. Malaquias. Portanto, através desta tabela, confirma-se o resultado obtido por análise matemática. Em resposta à pergunta B, quanto é que o Sr. Malaquias ganharia com essa hipotética taxa de juros, a resposta está aqui na tabela, e era 1.000 euros. Esperemos que este vídeo tenha sido útil e fique atento a mais publicações de matemática interessante.